Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal da Igreja no Gama. Estamos novamente com uma série de vídeos, agora para falarmos deste livro, O Caráter do Homem de Deus. Esse livro resume algumas características que Paulo estimula o seu jovem cooperador Timóteo a ter. Todos nós sabemos que Paulo era cercado de cooperadores e Timóteo era o mais fiel e próximo cooperador dele, porém muito jovem, então precisava de muita instrução. E ele fala de uma maneira muito lúdica nesse livro, mostrando por meio de exemplos, né? E aqui logo no trecho de 2 Timóteo, no capítulo 2, ele vai falar alguns aspectos que já foram mencionados em vídeos anteriores. Eu vou apenas ler e depois eu vou focar no versículo 5, que é o alvo do capítulo 4, o qual eu vou falar hoje sobre o atleta coroado. Então vamos ler esses pequenos versículos aqui para nós entendermos melhor. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Aqui ele está falando a característica de que ele deveria ser um mestre fiel, que ele deveria ouvir essas palavras e transmitir com fidelidade a homens também fiéis que as transmitissem a outros. Essa deve ser a nossa função, de ouvir a palavra do Senhor e depois transmitir com a mesma fidelidade com a qual o Senhor nos passou. E aí depois ele continua no versículo 3. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Então aqui ele mostra o quê? Que como ele era jovem, ele precisava ter um caráter moldado, formado, e ele precisava ser como um bom soldado, aquele que aprende a ser obediente. A principal característica de um soldado é a obediência. Ele tem que entender o que é autoridade e submissão. Muitas vezes ele vai estar na situação de ser comandado e outras vezes ele vai precisar comandar. Então essa lição tem que ficar muito clara nessa questão do soldado. Logo em seguida, vem o versículo que diz o seguinte: igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Esse versículo é o nosso versículo-chave do capítulo 4, que fala sobre o atleta coroado. Nós sabemos que qualquer atleta de alta performance, o alvo dele é ser premiado, é ganhar medalhas, né? Na época de Paulo, realmente era coroa, como lá na época da Grécia Antiga, eles tinham Jogos Olímpicos e as pessoas que ganhavam os jogos ganhavam mesmo uma coroa de louro, né? Isso era o prêmio. E eles corriam por isso, eles se dedicavam para alcançar essa coroa que era corruptível. E Paulo faz essa comparação de nossa carreira cristã. Hoje, todos nós que cremos no Senhor, nós iniciamos uma corrida. Nós estamos agora numa posição de atletas e buscando o quê? Uma coroa. E Paulo mesmo fala dessa coroa, quando ele diz aqui em 2 Timóteo ainda, 4, no versículo 8 ele fala assim: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Então Paulo, ele falava para Timóteo o que era a expectativa dele, de como um atleta de Cristo, de uma pessoa que buscava de correr essa carreira cristã de modo digno, alcançar uma coroa. E ele também menciona que nessa corrida tinha normas, e essas normas precisavam ser atendidas, porque senão poderia ser desqualificado, né? Então nós precisamos, como Paulo, aprender e a entender que nessa corrida que o Senhor nos colocou da vida cristã, nós temos alguns critérios a seguir para que nós possamos ser coroados. E quando ele fala ali, já agora a coroa da justiça me está reservada, e não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda, ele não reduz essa coroa a um indivíduo. Nós vemos ali que todos que amam a vinda do Senhor estão incluídos nessa busca, nessa corrida.
Então ninguém está de fora. O que precisa é que, como todo bom atleta que deseja um prêmio, um alvo, ele precisa de restrição, ele precisa de treinamento, ele precisa de aperfeiçoamento. Por mais dom que ele tenha, se ele não buscar o aperfeiçoamento, ele não vai conseguir o prêmio. E é interessante que nós vemos que um atleta que quer realmente uma medalha, ele se prepara com muita antecedência. Nós temos os Jogos Olímpicos a cada 4 anos. Esses atletas que vão para essas Olimpíadas, eles batem recordes entre eles mesmos. Todos os dias eles procuram se superar, mas para isso eles precisam de muito exercício e de muita dedicação. Eles mudam os hábitos alimentares, eles não fazem o que eles querem. É preciso muito domínio próprio. E isso se aplica a nós, irmãos. Hoje nós estamos nessa corrida em busca do reino. Se nós queremos uma coroa, nós não podemos ter um comportamento comum. Nós não podemos apenas nos pautar no fato de que temos um dom, mas nós temos que exercitar esse dom. E o próprio Paulo, ele instrui Timóteo a que ele faça isso, né? Que ele exercite esse dom. E quais são os dons que Paulo orienta Timóteo, que também hoje servem para nós? Está aqui em 1 Timóteo, quando ele fala que para Timóteo, que ele precisa exercitar pessoalmente na piedade, né? Que o exercício físico, ele é pouco proveitoso. Em 1 Timóteo 4:7, ele diz: exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e de que há de ser. Aqui, Paulo está encorajando um jovem que provavelmente, como todo jovem, tem as suas vaidades, e ele era filho de um grego. E os gregos cultuavam o corpo, né? Todos nós sabemos que historicamente eles tinham essa questão. Então ele está falando: olha, Timóteo, você precisa sim exercitar, você precisa manter boa forma, até porque, irmãos, nós não podemos aproveitar disso para viver uma vida sedentária, porque nós precisamos de um corpo saudável para que possamos servir ao Senhor. Lá em 1 Tessalonicenses 5:23, fica claro que nós temos alma, temos espírito, alma e corpo, e que nós precisamos conservá-los íntegros e irrepreensíveis até a volta do Senhor. Então aqui Paulo estava estimulando Timóteo que ele tinha sim que cuidar do corpo, como jovem tinha que cuidar da saúde, mas que ele exercitasse principalmente da piedade. O que é piedade? O que é esse exercitar da piedade? Na verdade, piedade é manifestar o próprio Deus na carne. E para isso, ele não poderia ter um viver comum, como um atleta que quer ser coroado. Ele precisa de dedicação, ele precisa de restringir a alimentação, ele não faz tudo o que quer. Um servo de Deus que quer ser coroado, ele também não faz o que quer. Ele precisa de restrição. E como é isso? Ele precisa de exercitar o seu espírito. De uma certa forma, isso exige um pouco mais, exige domínio próprio para você ter um horário para a leitura da Bíblia, para oração, para ouvir hinos, para poder ouvir mensagens que te edificam, leitura de bons livros. Isso tudo é um exercício. Ninguém nasce sabendo e nem temos uma disposição natural de querer fazer isso toda hora. É necessário um exercício. Mas se nós o fizermos, nós com certeza seremos esses atletas coroados. E assim, algo que é bastante interessante é que essa carreira, que essa corrida, ela tem um modo, não é do nosso jeito. E a gente vê, por um exemplo que eu vou dar aqui, de um grande profeta do Antigo Testamento, que também foi um grande líder do povo e que com certeza foi um grande atleta, entre aspas, mas ele teve que aprender, Moisés. Moisés, ele foi escolhido por Deus para ser aquele que libertaria o povo do Egito e que os conduziria até a boa terra. Moisés foi criado no palácio, com todas as regalias e com toda a instrução de um filho da filha de Faraó. Porém, não foi nessa fase que ele foi usado por Deus, porque na verdade ele achou que poderia usar as habilidades dele para ser um grande líder naquela época. E não foi assim. Ele matou um egípcio, fugiu para o deserto,
Lá ele ficou 40 anos cuidando de ovelhas. Aparentemente, tudo aquilo que ele aprendeu não serviu para nada, mas Deus estava ensinando lições para ele. Ele tinha que ensinar como ele deveria conduzir o povo. Ele tinha que conduzir aquelas pessoas como um verdadeiro rebanho, como ovelhas do Senhor. E também que toda aquela habilidade que ele tinha precisava ser usada da maneira certa. E Moisés, ele tinha uma vara. E o Senhor, em um dado momento, a transforma em uma serpente e fala que ele a pegue pela cauda. Ou seja, mostrando que na carreira, na corrida, tem uma maneira certa de nós usarmos as ferramentas. Tudo aquilo que Deus nos dá para que nós possamos usar em favor dele. Nós temos que ter cuidado para usar da forma certa, porque senão aquelas próprias coisas que Deus nos deu, que são as habilidades, as ferramentas, elas podem se tornar negativas para nós. Então eu ganhei muito com essa experiência de Moisés. E hoje serve para nós. Um atleta, ele não pode, só porque ele acha que tem um dom, é muito capaz, fazer do jeito que ele quer. Ele tem que seguir as normas do treinador. E hoje o nosso treinador é o Senhor Jesus. Por meio do Espírito, ele nos ensina a respeito de todas as coisas. E que nós possamos exercitar o nosso espírito, exercitar esse dom da piedade, de manifestar Cristo na carne por meio de ações diárias de comunhão com o Senhor. Isso, irmãos, vai resultar em algo que o Senhor tanto deseja, nos coroar. Em 1 Pedro fala que nós receberemos, né? Aqui fala assim, 1 Pedro 5:4. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Esse é o nosso objetivo, receber essa inacessível coroa da glória. Só que isso não é individual, é coletivo. Por um lado, a nossa performance de busca diária é individual, mas tem que redundar em algo coletivo, porque Paulo diz, já agora a coroa da justiça me está guardada, não somente a mim, mas a todos quanto amam a vinda do Senhor. Ou seja, ele está aguardando por cada um de nós. E nós precisamos correr essa carreira de modo digno. E isso depende do nosso empenho diário? Sim, mas nós temos que também pensar em ajudar os nossos irmãos, porque essa coroação é coletiva. Então, quando eu estiver ali na minha busca, eu tenho que aproveitar para orar pelos irmãos, eu tenho que usar a rede de cuidados, que é essa rede de cuidados. Jovens cuidando de jovens, casais cuidando de casais, irmãs cuidando de irmãs. Isso tudo vai fazer com que todos nós cheguemos. E esse é o objetivo do Senhor. Isso é ser um atleta coroado. Que não só um, mas todos serão coroados. Nós estamos numa grande corrida e que nós possamos chegar juntos e sermos vencedores. Que o Senhor nos abençoe e se você gostou desse vídeo, possa compartilhar com outras pessoas e trazer mais atletas para ser coroado junto conosco. Deixa seu like e curta, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Que o Senhor abençoe. Amém.